E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech. E nesse vídeo eu vim apresentar para vocês um comparativo do smartwatch P8 Pro e o smartwatch Calm P9. Então são smartwatches com propostas diferentes. Aqui no P8 Pro você consegue realizar e atender chamadas. No Calm P9 você não tem a função de chamadas, mas você tem outras funções que pode se destacar em cima da versão do P8 Pro, e eu vou estar apresentando tudo isso para vocês nesse vídeo. Então já deixa seu like, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações. E sem enrolação, vamos pro vídeo. Então pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou falar de forma bem breve sobre as especificações de cada um desses modelos. Então aqui do meu lado esquerdo eu tenho o P8 Pro, a gente consegue ver que nessa versão a tela dele é um pouco maior. Então aqui nessa versão do P8 Pro a gente tem uma tela de 1.54 com resolução de 240 por 240 e uma bateria de 260 mAh. Aqui do meu lado direito a gente tem o Calm P9, que tem uma tela de 1.3, é uma tela um pouco menor, resolução de 240 por 240 e uma bateria de 180 mAh. Também é uma bateria menor, mas não significa que ele vai ter menos autonomia de bateria. Por se tratar de um smartwatch que não atende e realiza chamadas, então ele vai apresentar um desempenho de bateria melhor do que o P8 Pro. Aqui no P8 Pro você vai ter aproximadamente 4 dias de autonomia, enquanto aqui no P9 você vai conseguir chegar até 6 dias de autonomia de bateria em uso moderado. Depois, pessoal, falando sobre o sistema de carregamento de cada um desses smartwatches. Aqui no P8 Pro, a gente tem esse carregador, que é como se fosse uma base. É um carregador simples, mas é um carregador bem funcional. Então você vem aqui, ó, encaixa o smartwatch. E aí você pluga em alguma porta USB de 5 volts, desde que não seja carregadores turbo. E você vai estar realizando o carregamento. Aqui no Calm P9, na minha opinião, o sistema de carregamento já é um pouco melhor. Então é o carregador magnético. Então você vem aqui, ó, encosta, ele já gruda na posição correta. E você vai estar fazendo o carregamento da mesma forma. Pluga numa porta USB de 5 volts, desde que não seja carregador turbo. E você vai estar realizando a carga do smartwatch. Agora partindo para o acabamento de cada um desses smartwatches. Eles são excelentes, têm um bom acabamento. Eles vêm com um design um pouco diferente um do outro, mas na questão do acabamento eles são impecáveis. Então aqui na lateral a gente tem aqui o Calm P9, que ele vem com esse botão na parte de cima. O Calm P9 ele não tem na versão preta, ele tem essa versão cinza, que é um cinza como se fosse um grafite, uma cor muito bonita. E ele vem com esse botão lateral. Aqui no P8 Pro a gente também tem o botão lateral, mas esse botão ele se posiciona mais no centro do relógio. Aqui na parte de trás a gente tem os pinos de carregamento e os sensores de batimento. Ambos os modelos aqui nessa parte de trás ele é em plástico, é um plástico texturizado, tanto aqui no P8 Pro quanto no P9. Mas é um plástico de excelente qualidade. Ele é bem encaixado, você não consegue ver nenhuma peça sobrando. Então, a questão de acabamento, eles são muito bem construídos. Aqui na lateral a gente não tem nada, a gente não tem nenhum botão. Aqui no P8 Pro a gente tem esse detalhe aqui que é o alto-falante. Como esse smartwatch ele realiza e atende chamadas, então aqui é o alto-falante e aqui em cima nesse furinho é um microfone. Não dá para ver muito bem, mas ele tem um microfone. De todos os smartwatches que eu já testei que atende e realiza chamadas, o P8 Pro foi o que eu achei melhor. O alto-falante dele é de uma qualidade absurda. Ele é muito alto e muito nítido. Então se você está procurando um smartwatch para você poder estar realizando e atendendo chamadas, o P8 Pro, na minha opinião, é um dos melhores. Eu já comparei ele com o smartwatch da linha Ivo e ele se destaca na questão do alto-falante, do áudio. Aqui no P9, esse smartwatch ele não atende e não realiza chamadas, você apenas é notificado. Você pode estar recusando as chamadas através do smartwatch, mas você não consegue atender. Ele não tem alto-falante e não tem microfone, então você só vai receber as notificações. Ambos os smartwatches, eles possuem a pulseira de 20 mm, pulseiras de 20 mm com pino. Eles já vêm com esses pinos próprios para você estar removendo de forma bem fácil a pulseira do smartwatch. Tanto o P8 Pro
quanto o Come P9. Ele já vem com esses pinos próprios, diferentemente da versão do Come P8, que a pulseira é removível, mas você não tem esses pinos próprios. A pulseira de ambos os smartwatches, o material é idêntico, é um silicone muito confortável, silicone muito agradável, é muito confortável esse smartwatch no pulso. Então, na questão de acabamento, as diferenças desses smartwatches são essas. Então, pessoal, partindo agora para as funções de cada um desses smartwatches, eu vou apresentar primeiro as watch faces. Aqui no P8 Pro, você não consegue inserir uma foto na tela inicial e você não consegue fazer download de novas watch faces. Mas ele já tem bastante watch faces nativas no próprio smartwatch. Eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos entrar aqui nas watch faces. Então vamos contar as watch faces desse smartwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então essa versão desse smartwatch, o P8 Pro, ele vem com 9 temas de watch faces. Lembrando que não dá para inserir novas watch faces e não dá para inserir uma foto na tela inicial. Então agora vamos para as funções. Uma outra coisa que eu notei de diferente nessa versão do P8 Pro em relação ao Come P9 é o brilho de tela. O P8 Pro ele não tem um brilho de tela ruim, mas o Come P9 ele tem um brilho de tela superior a esse smartwatch aqui, o P8 Pro. Não significa que o brilho de tela seja ruim, mas na outra versão a gente tem um brilho de tela superior. Então vamos partir para as funções. Então aqui a gente tem temas. Essa função de tema vai mudar apenas o fundo da gaveta de apps. Então a gente tem aquele tema e tem esse tema todo escuro. Aqui a gente tem o anti-perda. Quando você clica aqui que está conectado e sincronizado, o seu smartphone vai vibrar. Então é um sensor anti-perda. Aqui a gente tem o QR Code para poder estar baixando o aplicativo. Esse smartwatch ele sincroniza com o aplicativo Fundo Pro, o mesmo aplicativo que é utilizado em muitas versões da linha Ivo. Depois a gente tem configurações, a gente tem vários ajustes aqui em configurações. Configuração de Bluetooth, relógio. Então aqui é os temas do relógio, sincronização do tempo. Então a gente tem bastante funções direto pelo relógio. Passando para a próxima gaveta, aqui a gente tem o notificador, que são as notificações. Quando você está com o relógio conectado e sincronizado, as notificações de redes sociais e aplicativos vão aparecer aqui no smartwatch. Aqui a gente tem os sensores, diferente de outros modelos que a gente habilita os sensores de movimento pelo aplicativo do smartphone, aqui a gente habilita tudo pelo relógio. Então a gente tem diversos sensores para poder estar atendendo chamadas, para poder acender a tela quando a gente levanta o pulso. Então aqui é toda a parte de sensores. Smartwatch multilinguagem, você pode deixar que o próprio aplicativo traduza o idioma, ou você pode simplesmente estar escolhendo o idioma através do próprio smartwatch. Depois a gente tem aqui um lembrete de sedentarismo, que você pode estar programando períodos para você levantar, para você poder estar tomando água. Partindo para a próxima janela, a gente tem alarmes. O interessante dessa versão é que o alarme, quando você programa, quando ele despertar, ele não vai só vibrar, ele vai reproduzir alguns áudios que o próprio relógio tem. Então é um despertador diferenciado, porque como esse smartwatch ele realiza e atende chamadas, então ele tem toques também. Então quando você programa um alarme, ele vai vibrar e ele vai tocar. Aqui a gente tem a função de calculadora. Muita gente procura esse recurso em smartwatches, nesse smartwatch ele tem. Aqui a gente tem um calendário simples. Depois a gente tem um cronômetro. Nesse smartwatch a gente vai ter apenas a função de corrida. É uma função bem completa. Então você vem aqui, ele abre um contador regressivo. E aqui ele vai abrir um contador. Ele vai marcar mais aproximadamente a velocidade que você está, queima de calorias e a distância que você percorreu. Então ele tem essa função de corrida e ele tem o pedômetro, que é um contador de passos. Que ele vai contar seus passos, vai contar as calorias que você perdeu e a distância que você percorreu. A gente tem aqui um histórico, que são os resumos das atividades físicas. Aí depois a gente tem aqui essa função de eletrocardiograma. Lembrando que para esses smartwatches, você não pode estar utilizando essas funções cardíacas por recomendação médica. Aí a gente tem aqui o medidor de batimentos cardíacos. Ele só vai fazer o cálculo se ele identificar que tem pulso, senão ele interrompe de forma automática. Depois a gente tem aqui o medidor de pressão arterial.
E depois a gente tem aqui o sensor para poder estar medindo a oxigenação do sangue. Então, se ele não identificar nada, ele não vai fazer o cálculo. Passando para a próxima gaveta, a gente tem o controle de mídias. Aqui, quando ele está conectado e sincronizado, você consegue reproduzir as mídias do seu smartphone aqui no smartwatch. Interessante que você consegue avançar, pausar, dar um play, aumentar e abaixar o volume. Monitoramento de sono, ele vai fazer de forma automática. Basta você estar dormindo com o seu smartwatch, ele vai estar fazendo análise do seu sono. Aqui a gente tem algumas informações de Bluetooth, o acesso remoto à câmera. Você abre a câmera do seu celular e você dispara uma foto de forma remota através do smartwatch. Depois a gente tem aqui o discador, que é um destaque que vem nesse smartwatch, que a gente não tem no Calm P9. Esse smartwatch, ele realiza e atende chamadas. Então, quando você está conectado, ele tem um tecladinho e você pode estar fazendo chamadas pelo smartwatch. Aqui é o acesso aos contatos. Quando você está conectado e sincronizado, você vai ter o acesso aos contatos do seu smartphone aqui no smartwatch. Aqui é um histórico, todo histórico de chamadas, chamadas realizadas, chamadas recebidas. Você vai ter tudo aqui. E depois aqui a gente tem também o acesso às mensagens de SMS que chegam no seu celular. Então, pessoal, falando agora das funções do Calm P9. Então, como eu mencionei, ele tem a tela um pouco menor e ele tem o brilho de tela um pouco mais intenso do que no P8 Pro. Então, vamos ver as watch faces desse smartwatch. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa versão a gente vai contar com 8 watch faces. E um grande destaque desse smartwatch também, que a gente não tem no P8 Pro, é que você consegue personalizar a tela inicial com uma foto da sua galeria. Então essa é uma imagem da minha galeria, da galeria do meu smartphone, que eu consigo estar passando aqui para a tela do smartwatch. Então é muito interessante, você consegue personalizar a tela inicial com uma foto. Não é possível fazer download de novas watch faces, mas você consegue personalizar a tela inicial com uma foto da galeria, certo? Então agora vamos partir para as funções. Aqui, igual no P8 Pro, a gente vai ter o sensor de batimentos cardíacos. Ele só vai funcionar quando ele identificar que ele tem pulso ou algo do tipo. Aí depois a gente tem aqui um pedômetro, que ele vai ser basicamente igual ao P8 Pro. Ele vai marcar os passos, a distância e a queima de calorias. A gente tem também aqui o monitor de sono, igual no P8 Pro. Ele vai estar fazendo análise do seu sono. Você vai dormir com o smartwatch, ele vai fazer análise do seu sono. Depois a gente tem aqui as notificações, quando ele está conectado e sincronizado. Todas as notificações você vai receber aqui na tela do smartwatch também. Partindo para a próxima gaveta, a gente tem esse destaque que é nos modos esportivos. Enquanto no P8 Pro a gente tem 2 modos esportivos, aqui a gente já tem mais opções. Então a gente tem 6 modos de esporte. Então essa é uma vantagem do Calm P9 em relação ao P8 Pro. A gente tem também aqui um cronômetro, que é um cronômetro bem simples, igual ao cronômetro que a gente tem no P8 Pro. A gente tem modo de saúde, que também tem o sensor de batimento cardíaco, aqui para você medir a pressão arterial e aqui a oxigenação do sangue. Lembrando que para esse tipo de dispositivo você não pode estar utilizando por recomendação médica, porque esses sensores eles não têm 100% de precisão. Continuando, aqui a gente tem o QR Code para poder baixar o aplicativo. A gente também tem calculadora nessa versão, uma calculadora bem simples, bem básica, mas bem funcional. Depois a gente tem aqui a função de clima. Quando você está conectado e sincronizado, ele apresenta para você o clima da região que você configurou no smartphone. A gente tem esse modo entretenimento, que é bem interessante e é um destaque que vem nesse smartwatch também. Aqui o controle de mídias, igual ao P8 Pro. A gente tem o acesso à câmera, onde você pode estar disparando uma foto de forma remota
através do smartwatch. Depois a gente tem aqui essa função de game, que é um joguinho. Então a gente vem aqui dar um play. É um joguinho bem simples. Então você vai controlando aqui o avião. Você tem que ir desviando. E você consegue também estar fazendo isso através do movimento. Que ele tem o sensor, tá vendo? É um joguinho bem simples, mas é uma função a mais. E depois a gente vai ter aqui o acesso às configurações. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida sobre esses smartwatches, comenta aqui embaixo que eu vou estar visualizando. E se possível, eu vou estar respondendo vocês. Vou deixar na descrição do vídeo também o link de review completo do P8 Pro e do Qualme P9, caso vocês queiram conhecer todas as funções de uma maneira mais detalhada. Vou deixar na descrição do vídeo também o link de compra de cada um desses modelos. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.